Chakra é aquela energia, né? Quanto mais, melhor. Quer saber mais? Então, pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Iki Naruto, e no vídeo de hoje eu vou fazer um top 10 dos personagens com mais chakra dentro da obra. E assim, já vou adiantando aqui que não vou colocar todos os personagens com grande chakra, mas eu vou fazer algumas menções honrosas dentro desse top 10 também. Então, se você não quiser perder nada, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se você gostar, depois você dá um like, porque isso vai ajudar imensamente o canal. E, se não for pedir muito, compartilha com seus amigos, beleza? E esse vídeo foi feito com base num pedido de um inscrito durante uma live aqui no canal. E as lives normalmente aconteciam no domingo, mas agora, toda sexta-feira, às 7h15 da noite, vai ter live aqui no canal, beleza? Respondendo as perguntas de vocês, analisando teorias e assim por diante. Tem muita coisa legal para conversar, até fazer nós mesmos montarmos algumas teorias juntos. Acho que vai ser bem bacana essa interação. E até se vocês quiserem jogar alguma coisa, né? Algum jogo de Naruto, tem vários pra gente poder jogar e analisar também. A gente pode fazer isso, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos conversar um pouquinho para vocês entenderem qual é a mecânica que eu usei para analisar cada nível de chakra. E assim, eu não vou considerar os Otsutsuki, porque eles já têm muito chakra naturalmente, mais o fruto de chakra, como é o caso da Kaguya, do Momoshiki, e até mesmo do Urashiki, que rouba o chakra das pessoas, depois ele incorporou nele mesmo. Então, aqui eu não vou analisar os Otsutsuki, nem mesmo o Hagoromo, porque ele também recebeu o chakra da Kaguya, e seria injusto, né? Esses já estariam no top. Então, desconsiderando eles, também não vou considerar as Biju, né? E nem os Jinchuriki dela com o poder delas. Vai ter alguns Jinchuriks, mas eles vão estar separados, sem contar as Biju deles. E eu também não vou contar com fatores externos que complementam o chakra, como energia natural, o poder do meteorito e assim por diante. Então, para o nosso 10º lugar, tá ele, o nosso grande vilão, nosso grande antagonista, que muitos amam e para mim foi um dos melhores antagonistas da série, embora não seja nem meu antagonista preferido e nem o último antagonista da série. Eu tô falando dele, claro, o Madara. E o Madara, assim, algumas pessoas podem até discordar, achar que ele tá um pouquinho acima e tudo mais, só que por que eu coloquei ele em 10º lugar? Que já é uma posição muito boa, teve muita gente que ficou de fora. O Madara, os feitos dele com chakra são criar técnicas muito grandes, com aquela técnica de fogo que ele usou contra a 4ª divisão da Aliança Shinobi. Ele também tem o grande feito de fazer um Susanoo de corpo completo e armadura, que não é todo Uchiha que consegue. Na verdade, nem todo Uchiha consegue ter o Sharingan, menos ainda o Mangekyou Sharingan, menos ainda o Susanoo. Então ele conseguir fazer isso, né, um corpo completo mais armadura, é algo realmente notável. Então, por isso ele fica em 10º lugar. Sem contar a capacidade dele que ele demonstrou durante a guerra e a resistência que ele tem contra o Hashirama, né? Porque ele é um dos poucos ninjas que conseguiu ser páreo pro Hashirama. E o Hashirama é um ninja muito forte, como vocês sabem. Eu tenho a força! Em 9º lugar, a gente tem o Gaara. E o Gaara é um ninja muito poderoso, como a gente já sabe. E por que ele está em 9º lugar até em cima do Madara? Porque, assim como o Madara, ele usa técnicas em larga escala. E quanto mais larga a escala da técnica, mais chakra a pessoa colocou naquela técnica. Então a gente pode ver o Gaara fazendo ondas dos desertos gigantes, ele selando vários ninjas com a areia dele, né? Ele lutando contra ninjas extremamente poderosos durante a guerra. O tanto que ele conseguiu lutar até contra o Deidara lá no começo do Shippuden, né? E depois, mesmo sem Shukaku, ele demonstrou feitos ainda maiores. Então, assim, o Gaara é um personagem que realmente tem muito chakra para dar e vender, né? E o Gaara não é só forte, mas também possui um grande chakra e uma grande resistência. Ele foi um dos poucos ninjas que lutou desde o começo da guerra até o final, né? Até a parte onde as Biju entraram, o próprio Gaara estava lá lutando ao lado das Biju. Não é para qualquer um. Em 8º lugar, a gente tem um senhor de idade. Estou falando, é claro, do terceiro Tsuchikage, o Onoki. E o Onoki pode não ser a primeira pessoa que vem à sua cabeça quando a gente fala em quantidade de chakra, mas a gente não pode esquecer que é uma pessoa velha. Então essa pessoa tem uma capacidade menor de produzir chakra. Porque, como eu falei no meu vídeo sobre chakra, o chakra é composto da estamina, que nada mais é do que energia física e energia mental. Só que no caso do chakra, essas duas energias são misturadas. E como o Onoki já é uma pessoa mais velha, ele é uma pessoa que já está com a cabeça cansada, já está com o corpo cansado, então ele não consegue produzir tanto chakra quanto ele provavelmente produzia durante a juventude. No entanto, ele é uma pessoa que demonstrou ainda assim
um feito notável de chakra. Assim como o Gaara demonstrou uma grande vitalidade durante a guerra, ele usou técnicas em larga escala, né? Até contra um meteorito lá do Madara, ele usou um Jinton muito grande. Tudo bem que em alguns momentos ele teve a ajuda da Tsunade, que ele foi curado pela Tsunade. Ele teve também a ajuda da Tsunade para ganhar chakra, fazer uma técnica ainda maior. Mas mesmo assim, considerando a idade dele e os feitos que ele teve, principalmente durante a guerra, ele tem muito chakra comparado à maioria dos personagens. Então, por isso, ele merece o 8º lugar. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui, toca terror? É você! Em 7º lugar, esse sim é uma das referências quando a gente fala no quesito quantidade de chakra. E eu tô falando, claro, da nossa querida besta sem cauda, o Kisame. E o Kisame ele já demonstrou vários feitos de quantidade de chakra, né? Se a gente for pegar lá no começo do Shippuden, só com 30% do chakra, ele conseguiu peitar a equipe do Guy. E assim, não é peitar com qualquer coisinha. Ele criou água onde não tinha nada de água, como a gente sabe lá. Durante a luta do terceiro Hokage contra o primeiro e o segundo, um dos Zambus comentou que criar água a partir do nada, um lugar que não tem nem muita umidade, é uma coisa muito difícil. Poucos ninjas conseguem e isso demanda muito chakra. E o Kisame fez isso. E ele controlou a água durante o tempo inteiro. Ele usou várias técnicas, então ele gastou muito chakra. E o próprio Neji falou que aquela técnica principal, que é a primeira que vem na nossa cabeça, que é o Baku Soisorra, gasta muito chakra. Então, só por esses feitos no começo, já dá pra ver o quão monstruoso em chakra ele é. Isso sem contar que mesmo depois de esgotado, ele roubou só um pouco de chakra do Killer Bee. Ele ainda teve que lutar, ele ficou muito tempo sem comer, não vamos esquecer disso, porque ele estava escondido na Semerrada. Ele teve que lutar contra o Guy, que é um personagem extremamente poderoso, e mesmo assim ele teve um grande feito de chakra. Ele fez uma onda gigante com vários tubarões, milhares de tubarões. Ele fez também um tubarão gigante que devorava mais chakra. Então assim, o Kisame com certeza merece essa 7ª colocação. Em 6º lugar, nós temos o Obito. Sim, ele pode não ser uma pessoa que vem à cabeça também, logo quando você pensa em quantidade de chakra, mas a gente não pode esquecer dos feitos dele. O Obito é uma pessoa que direto spawnava o Kamui dele, né? Qualquer ataque que vinha contra ele, ele ativava o Kamui e a técnica passava por ele. E a outra habilidade do Kamui é de abrir os portais e levar as pessoas pra lá e pra cá. Isso ele fez durante o anime inteiro. Fora isso, durante a guerra, quando ele ganhou acesso ao Rinnegan, que, como a gente sabe, quando o Rinnegan é implantado, Rinnegan, Sharingan, qualquer outro dojutsu, quando ele é implantado em você gasta mais chakra para usar as técnicas dele, e o Obito estava usando as técnicas do Rinnegan. Ele usou os receptores de chakra, ele usou as correntes do Gedomazo, ele usou os 6 caminhos do Pen. Então ele fez muita coisa com o chakra que ele tinha ali na época, mesmo gastando mais do que ele deveria com aquele chakra, né? Ele durou quase tanto quanto o Naruto. Ele entrou mais ou menos na metade ali e lutou até o final. E ele foi uma peça fundamental para isso, né? Para todo esse desenrolar da guerra. Em 5º lugar, nós temos o parceiro do Obito, o Kabuto, né? O Kabuto, ele não é só parceiro do Obito, ele já foi parceiro do Orochimaru, ele já foi um ninja da Ambo raiz, né? Ele é um ninja realmente que sempre demonstrou muito talento. Só que a gente não sabia o quanto de chakra ele tinha até o momento que ele usou muito chakra, que foi durante a guerra. Ele não só criou vários Edo Tensei, né? Ele ressuscitou várias pessoas, mas ele controlou essas pessoas durante a guerra. E isso provavelmente gasta muito chakra, porque imagina, ele tinha que estar ali coordenando um ou outro ali, ligado em todos os campos de batalha. E fora isso, ele ainda, depois de tudo isso, ele lutou contra o Itachi e o Sasuke. Foi uma batalha extremamente épica, teve muitos golpes, principalmente ninjutsu, principalmente por parte do próprio Kabuto, né? O Kabuto trouxe lá as Kekkei Genkai de novo e tudo mais. Então, toda essa energia que ele gastou e a forma que ele fez isso, principalmente pela parte do anime, que ele trouxe ainda mais ninjas pelo Edo Tensei, dá pra colocar ele nessa posição. Olha só, escuta aqui, eu vou falar pro Orochimaru te demitir, isso não tava no combinado. Em 4º lugar, nós temos o Haikage, mas dessa vez não é o 4º Haikage, e sim o 3º Haikage. E por que ele tá tão alto nessa lista? Porque ele tem um feito que acaba colocando ele acima de todos os outros, porque os outros tiveram tempo de descanso. E o 3º Haikage, ele lutou durante a guerra, ele lutou contra 1000 ninjas, um exército realmente muito grande, e durante 3 dias e 3 noites, ele durou durante esse exército, matou uma galera, e assim, ele não teve descanso, né? Ele passou o tempo todo lutando, para que os companheiros dele pudessem fugir, e ele conseguisse
dar uma vantagem para eles na guerra, né? Ou pelo menos resgatar quem ficou para trás, né? Fora que ele conseguia ir no braço contra uma Biju. Então, esses feitos, embora sejam poucos comparado aos outros, são feitos que ainda são enormes, são gigantes, comparados a qualquer outro que teve tempo de descanso. Entrando no nosso top 3, a gente tem aquele que é o ninja que a gente mais pensa quando fala de quantidade de chakra, né? Porque ele tem muitos feitos de chakra. Ele tá sempre no topo das listas. Ele pode não ser sempre o vencedor, né? Tanto que nessa lista aqui ele também não é o vencedor, tá em terceiro lugar. E eu tô falando, claro, do Nagato, o Pen. E assim, o Nagato, ele é uma pessoa que o tempo todo tá ali controlando os corpos. Porque ele usa o Yahiko, né, o corpo do Yahiko, para usar o caminho Deva. E como ele tá o tempo todo dando chakra pro caminho Deva, através das estacas de chakra, e o Gedomazo, que tá sempre conectado a ele e tudo mais, então ele tá gastando chakra o tempo todo. Fora que ele tá usando um dojutsu que não é dele, né, ele tá usando o Rinnegan, que é do Madara. Então ele tá gastando ainda mais chakra. Porque, como eu falei lá no caso do Obito, ele está usando uma técnica que foi implantada nele. Dessa forma, ele gasta pelo menos o dobro do chakra do que ele gastaria. Mas ainda assim, a gente pode listar os feitos dele. Como, por exemplo, lutar em vários campos de batalha, com os 6 caminhos, ao mesmo tempo, né, lá em Konoha, quando invadiu Konoha. Fora isso, lá no começo do Shippuden, a gente já tem alguns feitos dele. Como, por exemplo, aquela armadilha que ele colocou no esconderijo da Katsuko. Aquilo lá gasta uma quantidade de chakra porque cria um clone da pessoa que foi pega pela armadilha. Tem também aquela barreira que ele colocou para ser mais difícil de entrar. E ele ainda fez isso enquanto ele usava 2 técnicas simultaneamente. Uma para extrair a Biju de dentro do Gaara e a outra para manter os hologramas em volta dele para ajudar ele a transferir aquele chakra. Então ele usou muito chakra durante esse período. E voltando para a invasão, a gente teve um Shira Tensei gigante, tipo enorme mesmo, mais um Shibaku Tensei. Tudo isso desgastou muito ele e mesmo assim... Foi do gato que o gato começou... E todo arrupiado. E mesmo assim, ele sobreviveu tempo suficiente para ressuscitar todo mundo em Konoha que ele tinha matado. E isso também já demandava muito chakra. Então assim, ele é com certeza uma grande referência em questão de chakra. Antes do segundo lugar, eu vou pedir para vocês já deixarem um like, se vocês estão aqui até agora, vocês estão gostando do vídeo. Se você tiver uma lista diferente, já comenta aí embaixo, faz a lista de vocês aí nos comentários, que eu vou ler, a gente vai debater. Eu acho que vai ser bem legal essa conversa, beleza? E agora vamos pro segundo lugar. Eu tô falando dele, nosso grande protagonista, Naruto Uzumaki. E o Naruto, ele demonstrou vários feitos de chakra e quantidade de chakra, controle de chakra até o final da guerra e tudo mais. Então, ele é uma pessoa que realmente soube aproveitar o chakra. Mas vamos pegar os primeiros feitos dele. Naquela época, ele tinha 0 controle de chakra. Ele era muito ruim. Só que ao mesmo tempo, ele conseguia criar vários clones da sombra. Foi assim, por exemplo, que ele derrotou Mizuki. E como que funciona os clones da sombra? Para vocês terem uma noção do que o Naruto conseguia fazer naquela época. Os clones da sombra criam clones com uma quantidade exatamente igual de chakra. Então, se você cria um clone, você tem metade do seu chakra, 50%, e o seu clone tem a outra metade, os outros 50%. Se você criar mais um, aí é 33 para cada. E assim por diante, você vai dividindo o seu chakra. E tem uma hora que esse chakra vai esgotar, né? Isso fora a quantidade de chakra que você gasta para criar o clone. Então, dessa forma, você sempre vai diminuindo o seu chakra, vai particionando. E muitos ninjas não conseguem criar muitos clones. E é por isso, inclusive, que a técnica dos múltiplos clones da sombra é proibida. Que ela pode matar o usuário que tentar usar, né? E daí em diante, o Naruto só cresceu. Porque ele começou a usar as variantes do Rasengan, né? Ele aprendeu o Rasengan normal e tudo mais. Só que depois ele começou a usar várias variantes do Rasengan, uma maior que a outra, pra gente poder ver a quantidade de chakra que ele tinha. Fora que em várias ocasiões ele já criou vários clones, e todos esses clones com vários Rasengans, e todos esses Rasengans muito grandes. Então é muito difícil falar a quantidade de chakra que ele tem. Inclusive, no guia de Boruto que tem ele lá, não dá pra dizer a quantidade de chakra que ele tem várias perguntinhas. Algumas pessoas teorizaram que podia ser por causa da Kurama. Pode ser até por causa da Kurama, porque sem a Kurama ele já tem muito chakra, com a Kurama ele tem ainda mais. E o próprio Kakashi falou no treino de transformação da natureza que o Naruto não poderia usar todo o chakra dele porque ele tinha que suprimir a Kurama. Mesmo suprimindo a Kurama, ele tinha 3 vezes mais chakra que o Kakashi, e sem suprimir a Kurama, ele teria 100 vezes mais. Então é um número absurdo, né? E é por isso que o Naruto tá em segundo lugar. O Peralta do Dog Laranja. Antes do primeiro lugar, vamos para algumas menções honrosas. A primeira delas que eu quero destacar aqui
é o quarto Raikage. O A também, né? Todos os Raikages chamados de A, com exceção do Darui. E o que o A tem de tão especial? Ele foi citado pela Karin com chakra no nível de uma Biju. E pela Karin já ter presenciado uma Biju completa, e até o Jinchuriki dela, ela tem realmente uma noção do que é o chakra de uma Biju. Então ela comparar com ele, realmente demonstra que ele tem muito chakra. Outro personagem que tem bastante chakra é a Tsunade, porque a Tsunade demonstrou vários feitos, principalmente de cura, né, na área de suporte. Ela curou todo mundo de Konoha, ela lutou durante a guerra, né, usou o Punho Adamantino, curou ela mesma, curou os Kage, ela voltou para o campo de batalha, então ela tem um grande chakra. A gente ainda teve o Deidara, que lutou contra o Gaara, depois ele foi lá ajudar a selar a Kurama, depois ele lutou contra o Naruto e o Kakashi, e depois ele ainda lutou contra o Gai, o time dele e tudo mais. Então é bastante chakra também no caso dele. O parceiro dele também aqui é uma menção honrosa, porque o tempo todo ele tá usando marionete. Ele vive dentro de uma marionete, né, o Hiruko. E ainda assim ele usa várias técnicas de marionetes. Depois disso, ele usa 100 marionetes ao mesmo tempo. Então tudo isso demanda bastante chakra. O Sasuke tem feitos parecidos com o do Madara. A grande diferença é que ele usa técnicas em menor escala, normalmente. O Madara usa uma escala ainda maior. Outra Kage que também merece ser mencionada aqui de forma honrosa é a Mei, que lutou durante grande parte da guerra, assim como o Onoki e o Gaara, só que ela lutou um pouquinho menos e ela usou muito ninjutsu durante essa guerra. E ao mesmo tempo ela lutou contra personagens um pouco mais fracos. É por isso que ela não subiu tanto no ranking. E, em primeiro lugar, adivinha quem é? É claro, o Deus Shinobi. Ele não poderia ficar de fora. Eu não tô falando do Hagoromo, não tô falando do Hiruzen, eu tô falando do primeiro Hokage, o Hashirama. E o Hashirama tem feitos incríveis com o chakra dele. Primeiro porque ele é a única pessoa que conseguiu usar o Mokuton, que a gente sabe até agora, de forma natural. Fora isso, as células dele dão uma grande vitalidade, que ajudam a formar mais chakra ainda. Então, só pela célula, de ter uma parcela das células dele, já faz o chakra da pessoa aumentar, melhorar e tudo mais. Além disso, ele cria florestas inteiras e ele consegue fazer várias coisas com essa floresta, como mexer os pedaços das raízes. Ele consegue criar flores que conseguem soltar pólens e fazer as pessoas desmaiarem. Ele cria seres gigantes como um humanoide, um dragão, até algumas defesas com máscaras e tudo mais. E eu acho que um dos feitos mais incríveis dele é criar aquele Buda gigante, com várias mãos em volta dele. E essa é a coisa que a gente fica mais abismado, porque mesmo que tenha energia natural ali, só de você tirar os 33% da energia natural, né, mesmo assim é algo colossal. Então é muito maior do que uma Biju. É impressionante, não tem nem como descrever aquilo. Então, o primeiro lugar não poderia ser para outro. É o Hashirama. Mas aí, gostaram da lista? Tem uma ideia diferente? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se você não me segue no Instagram, me segue, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.